pessoal, a mais um Garagem do Kaká. Hoje, uma edição aqui muito especial com um parceiro, um amigo, sabe, daqueles da vida inteira. Esse é Jorge Nickeler. A gente começou o primeiro rally, o Transandino, que eu participei, tem um programa aqui sobre ele. Ele já era PC, foi lá que a gente teve o primeiro encontro, e depois o Jorge, sempre fazendo carreira aí como chefe de equipe, cuidando de várias equipes, e inclusive fora do país, né? E comigo, todos os projetos praticamente, de Rally dos Sertões, Dakar, Troller Dakar, ele era o chefe de equipe, ele que cuidava de toda a preparação do carro, de tudo. Depois a gente fez o projeto Dakar, que eu vou conversar com ele aqui agora para vocês, né, para vocês entenderem esse projeto, o segundo Dakar que a gente fez. Mas ele participou do recorde do Guinness, até o ano passado foi meu navegador no Rally dos Sertões, ou seja, Jorge é aqueles caras que para a vida, né? É isso aí, seu Nickley? Dá para acrescentar ainda o passeio de jet ski que a gente fez na costa brasileira. O passeio de jet ski, vamos falar sobre isso também. E tem muitas outras aventuras aí, né? A gente Eu não me lembro alguma que a gente teve fora, assim, 100%, assim, não sei, sempre já estava... Vamos dizer que 70%, 80% dos projetos que você fez, de alguma maneira você me convidou a participar deles. Enroscava junto, eu sempre estava lá. Assim, é que nem o Severino, né? Quem que a gente vai chamar? Chama o Jorge, que o Jorge está de prontidão. Resolve. Já mandei ele para cada roubada, lá pro Panamá, para resolver problema de aduana no recorde do Guinness, né? Sim. Depois voltou com a Volvo para fazer a mesma tarefa, só que invertida, né? No primeiro ano a gente fez com o Subaru, onde vocês saíram do Alasca para ir para a Patagônia. Isso. E agora, 2, 3 anos atrás, a gente fez um saindo de Itajaí indo para os Estados Unidos, né? Pertinho de Nova York. Pertinho de Nova York, né? Então... E o Jorge que fez todo esse trâmite aí pra gente de documentação e tudo, né? É um sujeito que desenrola. Sabe quando você precisa de um cara que desenrola? Então, o Jorge desenrola. Porque você não precisa explicar muito. Você fala, Jorge, eu tô com esse problema, se vira, cara, tá aqui a passagem, se vira. Porque quando você chega nesses lugares onde você tem aduanas, e documento, isso e tal, tem que ter alguém desenrolado. Porque o troço é para ser enrolado, né? E no método tradicional é para durar 10 dias. A gente precisava liberar os carros. Sim. Nas 2 viagens foi toque de caixa. O que eu vejo assim, né? Tem que vestir a camisa mesmo quando você entra num projeto desse, né, Kaká? Você tem que agir assim como se estivesse agindo para você, né? Então é mais ou menos assim que eu faço quando eu estou fazendo um trabalho desse. Né? E as responsabilidades, né? De prazo e tal. Sim. É o que eu digo. É como se eu estivesse fazendo para mim mesmo. As coisas não podem falhar, não tem horário de almoço, não tem horário de dormir. Ou seja, você tem que cumprir, tem que honrar aquele compromisso que você se incumbiu de fazer, né? Então, exatamente. É mais ou menos por aí que as coisas acontecem, né? Mas diante de tantos projetos, né? São muitas histórias aqui. Tem uma que é muito especial, assim, que essa, sabe? Já me perguntaram várias vezes qual foi a coisa mais difícil que você já fez, mais complicado. E eu acho que de todas elas, né, todas têm a sua dose de complicação, qualquer projeto tem, mas fazer aquele Dakar de 2001, eu e o Jorge, eu pilotando, o Jorge navegando, mas às vezes ele pilotava na especial, que eram tão longas, a gente demorava tanto para fazer, que a gente tinha que trocar no meio do caminho porque eu precisava descansar. O Dakar realmente o buraco era bem mais embaixo em relação aos ralis que a gente estava acostumado a fazer aqui no Brasil, né? Então, no Brasil a gente fazia especiaizinhas de, sei lá, não vou falar, não estou nem diminuindo o rally, mas a gente estava acostumado com rally com 200 km especial, 300 lá, a gente enfrentava especiais com 400, 500, com deslocamento de mais 400 depois do final, ou seja, eram dias bem pesados. Chegamos a fazer especiais de 900 km. E outra, né? Então, essas especiais feitas no Dakar eram especiais onde, na verdade, elas são feitas para os ponteiros da prova, né? Ou seja, os ponteiros fazem uma especial dessa em 8 horas, em 7 horas. A gente fazia em 14 horas, 15, né? Então, 23. Então, lembra uma que a gente chegou, faltava 20 minutos para largar? A gente encostou no pneu, fomos dormir um pouquinho, porque o carro foi todo esculhambado, né? Largamos com ele tudo quebrado. Não tinha tempo para arrumar, né? Era do jeito que tá. A nossa especial emendava uma na outra. Esse foi o Dakar de 2001, né? E ele começou do projeto do Dakar de 2000. Eu participei com a equipe Troller Dakar e chamei o Jorge que foi morar em Fortaleza, lá, né? Sim. Em Horizonte, para
preparar os trollers. Todos aqueles trollers que a gente foi para a equipe Dakar, que foi uma das maiores equipes da história do Dakar, equipes privadas, né? Sim. Foi o Jorge que preparou. E daquele ano, ou seja, a gente saiu de 4 caminhões de apoio, 20 e tantas pessoas na equipe, peça para dar e para vender, pneu, assim, nunca tivemos tanto pneu na vida para usar. E daquele ano, daquela abundância daquele ano, a gente foi parar em 365 dias depois, no Dakar, que acho que foi a menor equipe da Isso que eu ia história. falar, é a menor equipe, né? Porque a gente não tinha mecânico, Nada. a gente não tinha caminhão de apoio. O nosso caminhão de apoio, né? Você lembra? Era assim, como foi muita abundância no ano anterior, a gente pediu para a turma que nos levou as peças da Troller no ano anterior, daria para eles levarem de graça as peças nossas naquele segundo ano. Mas eu tô falando 2 gavetas assim, né? E uma caixa de câmbio. Uma caixa de câmbio. Lembra? Só. Era tudo que a gente tinha. Mais nada. Então a gente falou, pô, no ano passado a gente deu tanto dinheiro para vocês, será que não dá o troco, né? Não podia ser umas caixinhas, né? E eles ajudaram a gente, né? E a gente foi num esquema tão amador que todos os amigos nossos punham adesivos nos nossos carros. Você lembra dessa história? Não, o carro pareceu carro patrocinado, né? Nossa, os caras têm muito dinheiro, né? Mas tinha tudo, É loja só de amigo. colchão, mas tinha de qualquer coisa. Um amigo olhava pro carro, falou, deixa eu pôr um adesivo, põe, vai, não estamos todo ferrado mesmo. Universidade, E pra visite Brasília. E para explicar pro pessoal dos caminhões que a gente não tinha Não tinha dinheiro nenhum daqueles adesivos. Ele olhava pro carro e falava assim, mas com esse tanto de patrocínio vocês não têm dinheiro? Não temos. Não temos. Aí, Na verdade, a única empresa que nos patrocinou nesse ano foi a Mitsubishi, que nos vendeu o carro com 50% de desconto, né? E a BF. E ajudou um pouco na preparação deles, lá via Maurício Sala, o Maurício Sala que também ajudou a preparar, depois o Lua, o Amir Naz de Brasília, Sim. todo mundo botou a mão um pouquinho. Na verdade, o legal é isso, né? Todo mundo ajudou, a gente não foi lá sozinho, todo mundo ajudou a gente a chegar com o carro o melhor possível, Sim. né? Mas fato é que a única que pôs dinheiro foi a BF Goodrich, Foi a BF. que ajudou a gente, né, a tá lá, ponto. Mas eu acho que da história toda, né, essa diferença, né, da maior equipe privada para menor, de um ano só, né, foi bastante carga e bastante aprendizado que a gente teve, né? Bastante. Principalmente com o equipamento que a gente estava, que era 100% original, né? Se as pessoas acham que a gente foi com um carro de corrida preparado, o que tinha preparado naquele carro? Anexo J. Ponto. Ou seja, o que é anexo J? Os equipamentos de segurança, né? Que são Gaiola, Santo bumper, Antônio, cinto, e acabou. essas coisas, chave geral. Tá. Então o resto era tudo original, um carro de rua, né? Suspensão, até o amortecedor, praticamente. Você lembra da história dos amortecedores? Eu lembro. O amortecedor, ele tinha, ela já era uma série da L200 que tinha 8 amortecedores, 2 por roda, né? Sim, era R, né? Era R. E aí tinha de rua também, com 8 amortecedores, E aí eram os amortecedores pequenininhos, né? Curso de suspensão pequeno. E chegou perto da gente ir para a viagem, o Luiz Rosenfeld virou para a gente e falou, fechei uma parceria com a Monroe, não sei se era Monroe, acho que era Monroe. E eles fabricaram aqui uns amortecedores pressurizados a gás especial, que o carro fica muito melhor. Então, vocês vão poder levar essa caixa aqui de amortecedores sobressalente deles e tudo. Só que a gente não tirou os que estavam no carro original para colocar. A gente simplesmente levou a caixa sobressalente. Chegamos lá no segundo, terceiro dia de prova, a gente resolveu substituir os amortecedores e colocar aqueles outros. Os especiais. Os especiais, que duravam 20 a 15 quilômetros. Você lembra? Estouravam todos. E a gente não levou nenhum sobressalente do original, que aguentava uns 3 dias. Então, a gente fez a prova inteira praticamente sem amortecedor. Sem nada. Era um carro original. 115 cavalos. Original com amortecedor estourado. A gente, a história, o Jorge conta melhor do que eu essa história. A gente na especial, vinha o carro atrás, as especiais longas desse ano, e quando um carro passa a gente por pouca velocidade, é muito ruim, porque você fica numa poeira do cara centenas de quilômetros. E aí o Jorge acelera, o cara tá vindo aí, acelera. E eu, não, tô acelerando tudo aqui e tal, o carro a 110. E o cara chegando, né? E o cara chegando. E eu olhando, pescoçando pra trás pra olhar, eu vendo aquele farolzinho chegar, né? Eu falei, Cacá, vamos encostar porque não vai ter jeito. O cara tá pegando a gente e em automobilismo, carro alcançado é carro ultrapassado, ou seja, é regulamento isso, né? Eu falei, Cacá, encosta que a gente tá jogando pó no cara.
Quando a gente encosta, era uma Toyota Bandeirante, igual a nossa aqui do Brasil, ambulância, com uma mulher, um rapaz dirigindo e uma menina do lado, acho que era enfermeira, fumando, sem capacete, e a gente teve que dar passagem para a ambulância, que foi mais rápida que a gente. E a gente com o pé no fundo, não é? E a ambulância não devia estar com o pé no fundo, né? Não, eles estavam ali fumando, passeando, e a gente Aquelas corrida, Toyota né? 6 cilindros também, né? Eram umas FJ, não sei o que, 6 cilindros. Eu me era um senti canhão. num rally universitário aqui no Brasil, né? Que você pega uma bandeirante, você vê aqueles meninos andando a 60 por hora de capacete. Então a sensação nossa foi mais ou menos essa, né? Foi engraçado. Tiveram várias histórias assim, mas o carro era muito original, então foi muito interessante. Agora, talvez o ponto alto, né, dessa saga aí que a gente teve e que a tornou tão especial, né, talvez sem esse ingrediente seria mais uma prova de amadores, Sim. talvez, foi o fato do pilotão aqui. O grande piloto Kaká Closé, o cara é o cara e tal. Capotei no primeiro dia. Não, vou defender ele. Não, foi uma cagada. Deu uma tombadinha, tombou de ladinho, não chegou nem a virar o teto. Foi uma coisa bem básica. Vou defender ele. Olha a foto aí do carro aí, ó. A gente vai pôr a foto pra vocês. Não é tão básica assim, pra quem não tem nenhuma peça de reposição. O problema foi o para-brisa, né? Nossa. Não, eu me senti assim, sabe? Acho que o pior dos... Não, e era dentro de um circuito fechado, numa vinícola. Cocô do cavalo do bandido, sabe aquela coisa assim que não serve pra nada? A vinícola tinha um circuitinho de 58 km, se não me engano, uma coisa média, né? Era grande. Castelo, né? Castor, né? É perto da França, largou de Paris, o sujeito capota dentro da no França. Finalzinho, o que o pessoal da organização fez? Eles fizeram uma série de S's, 2 ou 3 S's em sequência, com umas arquibancadas em volta. Eu acho que o Kaká se inspirou, assim, ficou... Piloto de rally ele viu a arquibancada e falou, opa, aqui tem repórter, tem fotógrafo, né? Então vamos fazer um showzinho. Mostrabilidade do piloto brasileiro, Ele né? foi dar uma escorregadinha a mais e caiu numa erosão, numa poça, não sei o que. Tava bem molhado, o dia choveu, à noite e tal, tava meio lameado. E aí nas primeiras curvas, o carro vinha direitinho, redondinho, você vinha controlando o acelerador. E vinha de ladinho. Aí a última curva, a penúltima, já dava para ver o pórtico de chegada ali, enorme, né? De repente o carro fez assim, pum! Falei, uau, o que é isso? Andou em 2 rodas, o Jorge acha que ele parou em 2, eu acho que ele virou inteiro. Não, ele parou em 2. Certeza absoluta, que eu falei, nem solta o cinto, aí eu desci. Cara, fui para a bancada, chamei o pessoal, fiz sinal de chamar os caras e sinal de empurrar. E realmente vieram lá, sei lá, umas 20 pessoas, a gente destombou o carro e cruzamos a linha, andamos mais 50 metros e cruzamos a linha. E concluímos a prova, né? Mas é que a gente veio de um outro problema anterior, que não era a corrida, que foi a história da vistoria, né? Nossa Senhora, cara, pensa o rally do caos. O rally do caos, né? Então a gente teve um problema na vistoria, onde o nosso tanque de combustível não ia passar, o pessoal da FIA falou que de jeito nenhum o carro descia a largar. Foi um estresse total, então a gente já largou com a cabeça bem quente. Não, veio o Oriol aqui, que era o diretor de prova, veio para o Brasil, participou até de algumas coisas com a gente fez uma festa aí do Dakar aqui no Jockey, lembra? Foi um negócio legal e tal, fizemos tudo e ele falou, não, pode ir com esse tanque que vai largar, ele tá do lado de fora do carro, ele é um tanque de não sei o que, tal, eu garanto, pode ir assim, porque a gente tava preocupado de ter que correr com o tanque, de comprar um tanque FIA, que é muito caro, não fabrica no Brasil, fabrica só na Inglaterra, na França. Então, era mais difícil naquela época conseguir essas peças. E a gente acabou... sendo barrado na história. Só que na hora que a gente chegou lá, o cara da FIA virou pra mim e falou, não tô nem aí se o cara falou que pode ou não pode. Aqui não anda, Kaká, não corre. eu lembro até hoje, o cara da FIA passou pro meu lado e falou assim, feio el depósito, hein? O que é feio ele depósito, né? Ou seja, o tanque de combustível é feio, né? Não vai rolar, né? E a gente tinha outro agravante. A gente alugou um carro, né? Um carro a gente alugou por $50 mil. A gente levou 2 carros para lá e gastamos $50 mil praticamente com inscrição e... Que esse projeto todo do aluguel era para ser um carro brasileiro, era uma dupla brasileira. Mas não sei porque que o raio dos brasileiros não tinham medo do Dakar, era um medo absurdo, não consegui... Assim, a gente sabe que o Brasil não tem problema de dinheiro para uma determinada classe social. Sim. Não era esse o problema, os caras tinham medo de ir para lá. E aí, a gente não alugou o carro no Brasil. De repente, uma tunisiana que veio do nada, sei lá de onde ela apareceu, via
a Anne Marie, acho que mandou, sei lá. Bom, moral da história, alugamos o segundo carro que a gente tinha preparado, porque a ideia era ter uma equipe, a ideia era ter caminhão de apoio, era ter mecânico, tudo isso, sim. mas não tinha nada. E aí, nesse caso, esse carro alugado era um algoz, porque a gente precisou do dinheiro do aluguel dele para nós corrermos. Para a gente correr, né? A gente pagou um monte de conta com isso. E chegou lá, o carro não passou na vistoria. Os dois não passaram, a gente falou, tanto o nosso quanto o dela, lógico. Vamos ter que devolver o dinheiro. Que dinheiro? Que dinheiro? Que dinheiro a gente ia não devolver? Não tem dinheiro para devolver. Então, só que é o seguinte, pessoal, nós vamos continuar na próxima edição do Garagem do Kaká, essa história aqui. E até lá. Não saiam daí.